justiça, e é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia, aleluia. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Bendito seja Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele pode nos fazer andar sobre as nuvens. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele pode nos fazer andar sobre as nuvens. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Se Pedro andou sobre as águas, eu também posso. Ele pode nos fazer andar sobre as nuvens. E você também, viu, Manina? Aleluia. Se Pedro andou sobre as águas, porque o Senhor deu a ele poder para andar sobre as águas, e Ele também nos dá o poder de andar sobre o sobrenatural, sobre as águas, sobre os nossos problemas, sobre as nossas lutas. Aleluia! Se o mar não se abrir, nós vamos andar sobre as águas em nome de Jesus. Aleluia! Sobre as nossas lutas. Aleluia! Se o mar não se abrir, nós vamos andar sobre as águas em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Se o mar não se abrir, nós vamos andar sobre as águas em nome de Jesus. Com tuas mãos, com poder em me esconder, Senhor, seu trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és meu, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és meu, descansarei, pois sei que és Deus. Ao trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és meu, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, e o trovão tempestade eu voarei, também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és descansarei, pois sei que és Deus. A última vez. Se o
trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei. Pois sei que é Deus, descansarei, pois sei que é Deus, pois sei que é Deus. Aleluia! Eu quero convidar você que trouxe a sua oferta e que trouxe o seu dízimo, que você tenha a liberdade de vir aqui no altar do Senhor e depositar aqui a sua oferta, amém? Fique à vontade em nome de Jesus. Eu quero convidar você que trouxe a sua oferta e que trouxe o seu dízimo, que você tenha a liberdade de vir aqui no altar do Senhor e depositar aqui a sua oferta, amém? Fique à vontade em nome de Jesus. Eu quero convidar você que trouxe a sua oferta e que trouxe o seu dízimo, que você tenha a liberdade de vir aqui no altar do Senhor e depositar aqui a sua oferta, amém? Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei. Vamos ficar de pé. Amém? Fique de pé, igreja. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nesta hora por esses valores que foram depositados aqui no gasofilácio do Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe aqueles que ofertaram e também aqueles que não puderam. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar esses valores para a manutenção da tua casa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber o nosso pastor Rômulo, que vai trazer aqui a palavra do Senhor para o nosso coração em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos receber o nosso pastor Rômulo, que vai trazer aqui a palavra do Senhor, irmãos, boa noite. Para o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 127, versículo 1. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Amém. O presbítero Caso já falou meu nome, né? Meu nome é Rômulo. Sou um dos pastores auxiliares aqui da igreja, discípulo do nosso pastor William, da nossa pastora Janete. O presbítero Caso já falou meu nome, né? Meu nome é incumbido nessa noite de um dos pastores auxiliares aqui da igreja, trazer uma palavra do Senhor para os nossos corações, amém? Salmo 127, versículo 1. Tenho certeza que é conhecido da maioria dos que estão aqui nessa noite. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Em vão trabalham os que edificam. Senhor Deus e Pai, Deus, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor para bendizer e exaltar o Teu nome, Te glorificar na beleza da Tua santidade. Senhor Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, nos prepara nessa noite para ouvir a Tua voz. Ó Deus, porque nós lemos a Tua palavra e quando nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor fala conosco. Por isso, ó Deus, prepara os nossos corações, nos abençoe, nos edifique, ó Deus, Pai, como casa espiritual nessa noite, nos abençoe, Pai, a cada um de nós que estamos aqui. Deus, eu quero estender também esse clamor, Senhor, à vida dos nossos pastores, ó Pai, que estão em um congresso, ó Deus. Peço ao Senhor que os abençoe ali, que os renove.
ó Deus, que eles venham, ó Deus, voltar de lá, Senhor, ó Deus, com um novo ânimo. Deus, em nome de Jesus, os fortaleça, os livre de todo mal. Deus, nós declaramos que nenhum mal será contra a vida dos teus servos. Deus, em nome de Jesus, cobrimos os teus servos com o sangue de Jesus. Pai, declaramos, ó Pai, que todo mal, todo encantamento, Deus, toda obra das trevas está repreendida contra as suas vidas, Senhor. Deus, e que eles voltem cheios do teu Espírito, ó Deus, com uma nova palavra, ó Deus, com algo novo do Senhor, ó Deus, que eu creio que o Senhor vai ministrar o coração deles. Mas nessa noite ministra também aos nossos corações e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade. O Senhor vai ministrar o coração deles. Mas nessa noite ministra também aos nossos corações. Irmãos, o tema da nossa palavra nessa noite é como Deus vê a nossa casa. Amém? Vamos repetir isso juntos? Como Deus vê, irmãos, o tema da nossa palavra, a nossa casa. Amém. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração na inauguração de uma célula e a nossa casa, que foi até essa semana, né? Amém. Essa palavra, irmãos, é uma palavra. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui algumas características de uma casa que Deus vê e se agrada. Amém? Que Deus nos vê dos céus e eu tenho certeza que Ele nos conhece, Ele sabe como nós somos, cada um de nós, com as nossas falhas, com as nossas maneiras de viver. Deus nos conhece. A Bíblia diz que mesmo antes de nós falarmos ou até mesmo pensarmos, Ele já sabe. Amém? Porque Ele tem todo o poder, Ele sabe todas as coisas. Amém? E Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então Deus, Ele tem essas características. E Deus nos conhece. Deus te conhece. Amém? Deus sabe quem você é. Talvez as pessoas, elas podem até mostrar alguma coisa para outras e serem diferentes daquilo. Mas de Deus ninguém pode esconder. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe como nós somos. E aqui no Salmo 127, que provavelmente foi escrito por Salomão, ele fala de uma casa. Amém? E Salomão ficou incumbido de construir a casa do Senhor, né? O templo mais bonito já feito por mãos de homens na sua época. E ele com certeza foi instruído por Davi. Amém? Davi instruiu Salomão a que construísse o templo. A palavra diz isso, porque Davi foi um homem que derramou muito sangue e ele não foi permitido a ele fazer essa obra, mas Salomão sim, de edificar o templo do Senhor. Agora, irmãos, quando nós pensamos em edificar, nós vamos fazer uma analogia aqui a uma casa comum, uma construção de uma casa, e ela tem algumas características que são necessárias para que essa casa ela possa subsistir. Amém? Algumas características, não vou dizer todas, mas aqui 5 características de uma casa para que ela possa subsistir, uma casa física, né? Nós vamos falar nessa noite da base, amém? Das paredes, do teto, da água e da luz, né? Esses 5 elementos para que uma casa esteja bem estruturada. Nós temos alguém aqui que é construtor nessa noite, pedreiro, mestre de obras. Acho que tem aí o diácono Marquinhos, está ali, né? Amém? Eusler, tem lá o irmãozinho. Então nós sabemos, irmãos, que uma construção, ela precisa de tudo isso aqui. Ela precisa ter uma base, um alicerce, ela precisa ter um teto, ela precisa ter paredes, senão ela não fica de pé. Ela precisa de água dentro de uma construção. Ela precisa de luz. Amém? Sem essas coisas não é possível se habitar numa casa. Amém? Sem essas características para uma casa física é impossível viver bem dentro dessa casa. Assim também a nossa vida espiritual. Ela precisa de características que vão determinar se ela vai ser uma vida vitoriosa ou se vai ser uma vida derrotada. Amém? E nós sabemos muito bem o que pode derrotar um homem, espiritualmente falando. Então, o Senhor precisa nos edificar. Nós precisamos ser edificados. Nós precisamos ser erguidos de uma maneira sólida, de uma maneira firme, né? Uma vida espiritual vitoriosa. Ela precisa de características que façam com que ela não venha sucumbir diante das dificuldades. Quem gostaria de morar numa casa sem telhado? Tem como? Uma casa sem paredes, né? Sem portas talvez, sem água, sem luz.
vitoriosa. Assim também o Senhor em relação a nós. Porque quando nós falamos de casa, nós falamos de moradia, nós estamos falando também de uma forma espiritual de tabernáculo, de habitação, porque nós para o Senhor somos assim, nós somos a habitação do Senhor. Eu e você somos a habitação do Senhor, somos tabernáculos do Senhor, somos moradia do Senhor. Mas como o Senhor vai habitar em nós, vai depender de nós, para que isso aconteça. O Senhor não vai habitar numa casa sem estruturas. O Senhor não pode habitar numa casa que não tenha as mínimas condições espirituais, não é? Falando nesse sentido. Então nós vamos fazer uma analogia aqui bem clara a essa questão de casa física, casa espiritual. Amém? Até aqui os irmãos estão entendendo? Está bem claro, né? Uma casa completa não é aquela que tem todos os móveis e utensílios. Então nós vamos fazer a que está no centro da vontade de Deus. Para começar, uma casa completa não é aquela que tem tudo, mas é aquela que está no centro da vontade de Deus. Então, coisas materiais, irmãos, nunca vão suprir 100% as nossas necessidades. Podemos ter tudo, mas se não tivermos o Senhor no centro, não vamos ser totalmente completos. As coisas materiais não podem completar uma vida espiritual e vice-versa. Então o Senhor, para que Ele possa habitar numa vida, essa vida precisa ter características que vão atrair o Senhor para ela. Essa casa que é você precisa ter características que atraiam o Senhor para você. Amém? Então, não é só os utensílios, não são só os móveis que vão fazer com que essa casa seja melhor. Ela pode ser a melhor fisicamente, ela pode ser a mais bonita, ela pode ter tudo que é o sonho de consumo de qualquer pessoa, porque, irmão, se tem uma coisa que mexe com as pessoas, é moradia. Quem não tem casa própria sonha com ela. Quem paga aluguel sabe. Eu tenho uma irmã que paga aluguel há acho que 27 anos. E é o sonho dela ter uma casa. Ela fala, nossa, misericórdia, eu pago tanto que eu já paguei de aluguel, eu tinha construído uma mansão. E é verdade, não é? Então, é o sonho de toda pessoa ter a sua própria casa, é constituir a sua própria moradia, não é? Mas mesmo que ela faça tudo isso, e ela tenha uma linda casa e tenha todos os utensílios e seja completa, não significa que essa moradia ela é 100% para o Senhor, não é? Ela precisa estar no centro da vontade do Senhor. Senão, né, a gente vê tantas pessoas, né, que dão cabo das suas vidas, tendo todas as coisas, tendo bens materiais, e se isso fosse suprimento, se isso resolvesse a vida das pessoas, as pessoas não morreriam, né, não suicidariam, não fariam loucuras. Então isso não as características, não são as características que Deus quer ver. Amém? Porque Deus, o que Ele quer para nós, irmãos, e a sua vontade, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Diz lá em Romanos 12, 2, Deus tem uma vontade para cada um de nós, mas Deus respeita a nossa vontade. Então Deus vai respeitar a forma que você quer construir. Deus, o que Ele quer, uma casa, um negócio, qualquer coisa que seja, Deus vai respeitar a sua vontade. Porque Deus, Ele não vai infringir o seu livre-arbítrio de forma nenhuma. Mas, se você buscar a vontade de Deus, você vai observar detalhes que vão ajudar a edificação da sua vida, ou da sua casa física, né? Você pode levar para os dois sentidos, porque essa é a intenção nessa noite. Precisamos compreender como Deus vê a nossa casa e como podemos edificá-la na sua presença, utilizando a figura de uma casa física como referência bíblica. Podemos demonstrar como deve ser a nossa casa espiritual de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, hoje nós vemos uma igreja muito fraca, né? Uma igreja, como o pastor sempre está falando aqui, e é uma frase de efeito que é realmente a verdade, uma igreja muito frequentada, mas uma igreja pouco transformada. Infelizmente, ele fala assim de uma maneira geral, tá, irmãos? Ele está se referindo à IPP diretamente, mas de uma maneira geral, nós vemos as igrejas hoje muito cheias, mas vidas vazias, igrejas cheias de pessoas querendo trocar com Deus, querendo barganhar com Deus, querendo algo de Deus, em busca de receber do Senhor alguma coisa que vá preencher os vazios das suas vidas, porque são casas que talvez estão nessa circunstância, com seus utensílios, com tudo, mas em si vazias.
E aí as pessoas começam a se frustrar, né? A frustração vem, irmãos, porque essas pessoas não conseguem ser plenas. Só o Senhor, só o Evangelho, só a palavra, só o Espírito de Deus pode nos tornar plenos. Então, por mais que tenhamos tudo, se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, vai estar faltando sempre alguma coisa. E as pessoas às vezes não entendem isso. Né? Então elas precisam perceber que essa casa bem estruturada, ela precisa de ter aqui alguns detalhes, né? Ela tem algumas partes dessa casa que são necessárias e elas precisam ser bem estruturadas. Senão a vida espiritual ou esse tabernáculo espiritual pode ruir a qualquer momento. Então a base é o principal. Né? A base de uma casa é o principal. E a base começa por onde? Que são necessárias e elas precisam ser estruturadas. Por onde começa a casa, a construção espiritual, esse tabernáculo espiritual? Onde? Pode ruir. Fundação, né? Amém. Alicerces, amém? Também, né? No sentido bíblico aqui, nós temos falado dos alicerces, a fundação. E, irmãos, é necessário para que uma casa seja bem estruturada, uma fundação perfeita. Onde tem que ter muito concreto, né? Quem já viu uma construção, como nós estamos na construção do nosso centro de convenções, nós vimos as imagens, né? Rasgaram a terra lá, fizeram um bocado de buraco, sapata, afundou o negócio a não sei quantos metros, no fundo não sei quantos metros de largura e muito concreto, de secagem rápida, para preparar a estrutura dessa futura igreja, desse futuro centro de convenções, não é? Que é o sonho da nossa igreja, Deus nos mostrou, nos revelou, que vai ser concluído um dia, mas está tudo demorando um pouco, porque a fundação primeiro precisa ser muito bem feita. A gente vê alguns lugares que as casas caem, né? Aqui no Buritis, há uns 3 anos atrás, né, teve um prédio que caiu, foi construído numa encosta e provavelmente com falhas estruturais esse prédio veio ruir. Eu acredito que muitos aqui viram. E assim acontece, irmãos, com construções que não são bem estruturadas. Então a base, essa rocha precisa ter, ela precisa estar no solo, juntamente com o cimento e o concreto, para segurar toda a estrutura que vai vir por cima. Eu contava lá na célula que quando eu comecei na igreja, os nossos pastores moravam ali na travessia do Nova Sintra, ali onde tem a DAF Rotas. Do outro lado ali tem um morrinho ali, uma ruína, né, que ficou um morrinho assim na Teresa Cristina. E eles moravam bem na beirada do rio, na curva do rio, onde tinha um beco só para passar, caminhão não chegava, caminhão de lixo não passava, entrega não chegava, tudo era em cima do morro para levar até lá embaixo. E quando nós estávamos ali, o pastor Fernando intentou construir a sua casa no terreno, porque era o terreno que eles tinham, cada um construiu num pedaço, e eu peguei essa época da construção da casa do pastor Fernando. Irmãos, e eu me lembro muito bem, quando ele comprou ali o material, a brita, a areia, o cimento, né? Nós fomos guardando, ia para lá, a gente carregava, pegava um carrinho lá do morro, vinha descendo, correndo com o carrinho, porque depois tinha que subir dentro do terreno, era um morro, para levar o material até o lugar onde ia ser feita a massa, para encher ali aquela estrutura, aquele alicerce. E eu fiquei impressionado com o tamanho das pedras que ele pediu. E eu perguntei para ele, falei assim, é necessário pedras tão grandes assim? E ele é construtor também, né, irmãos? Ele é autodidata, aprendeu, e ele mesmo construiu. Ele falou assim, Romo, se não puser pedras bem resistentes aqui, o terreno é acidentado, né, pode ter alguma infiltração, algum problema e abalar as estruturas da casa. Era um barracão, na verdade, né? Mas eu fiquei impressionado com o tamanho das pedras. E ali ajudei ele a encher aquilo ali com concreto, com cimento, com pedras muito grandes. E ali eu fiquei meditando naquilo, nunca mais eu esqueci. E quando eu leio esse tipo de passagem, eu me lembro disso. E foi ali uma estrutura que permitiu ele construir o seu barracão, depois construiu por cima, construiu um terceiro andar, tudo baseado naquela estrutura que ele fez ali. E assim tem que ser. As nossas vidas espirituais têm que ser bem fundamentadas, irmãos. Crente que não tem uma vida estruturada espiritualmente, ele pode ruir a qualquer momento. Por que as pessoas desviam? Por que as pessoas desanimam de Deus? Por que as pessoas começam a achar as coisas de Deus monótonas? Porque não tem vida espiritual estruturada. Aí de repente, cansei. Aí começa a desanimar e querer sair da presença do Senhor, achar desculpas para sair da presença do Senhor, mas é porque não estão bem fundamentados.
começa a achar as coisas. Em Efésios 2, do versículo 20 ao 22, olha só o que está escrito. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito dos profetas. Então, irmãos, tem que haver uma estrutura. Você precisa estruturar a sua vida. Como que um crente estrutura a sua vida espiritual? Orando, jejuando, lendo a palavra, frequentando os cultos, sendo edificado, né? Sendo santificado. É isso que estrutura a nossa vida espiritual, irmão. Se você tem uma vida espiritual relaxada, você tem uma base fraca. A hora que vier uma doença, a hora que vier um problema, a hora que o dia que aconteceu o dia mal na sua vida, você vai falar assim, ó, Deus desistiu de mim, Deus não existe. É isso que estrutura a nossa vida. Eu estava falando com os irmãos na célula de uma pregação do pastor Marcos Feliciano, há muitos anos atrás, quando ele ainda não estava envolvido com política. E ele tem uma pregação que fala o dia mal. Se alguém que já viu sabe o que eu estou falando. Se não ouviu, ouça essa pregação um dia para você ver. O dia, irmãos, na célula, você vai ver como uma pessoa precisa estar estruturada para suportar os problemas dessa vida que vão vir sobre nós. Ele tem uma pregação. A gente não pode pensar que por sermos cristãos não vai acontecer nada de mal, né? Nós vamos viver uma vida 100% boa o tempo todo. Não, nós vamos passar por coisas, vamos passar por problemas. Por isso que a palavra diz: o sol nasce para justos e para injustos, a chuva desce, cai para justos e para injustos. Ou seja, não estamos isentos de viver problemas, não estamos isentos de acontecer algo conosco. E muitas vezes as coisas vão acontecer para provar a nossa fé. Aí você vai ver se você tem uma estrutura boa, se você suporta a provação, ou se você vai sucumbir diante dela. Não estamos isentos. Então, quem tiver interesse, procure essa pregação depois. O dia de provação, você vai chorar. Eu tenho certeza que você vai chorar. Muitas vezes as coisas vão acontecer. Tem quem não chora quando ouve essa pregação. É algo assim que vem muito forte, bate muito forte, nos faz ter uma convicção da realidade que nós vivemos. E nós vamos com certeza passar por dias de provação. Você vai chorar. Mas o que vai determinar se vamos estar firmes ou não? Nossa estrutura, a nossa base. Se eu tenho uma estrutura espiritual forte, isso que vai me ajudar a passar por cima das dificuldades. Porque, irmãos, todos os grandes homens da Bíblia, sem exceção, todos eles, incluindo Jesus, passaram por momentos difíceis. Todos que têm grandes histórias na palavra, você vai ver que eles tiveram lutas primeiro. Eles foram grandes homens, abençoados, mas tiveram muitos problemas. E tiveram que aprender a lutar com isso. Então, essa base, irmãos, ela precisa ser forte. A rocha. E essa rocha é Jesus. Jesus no centro, irmãos, de uma casa espiritual bem estruturada, você vai estar firmado. Ainda que você sofra, você vai ficar firme. Muitos problemas. Aí, como Jó disse, né? Jó é a história que a gente vê sofrendo. Era tudo bem, de repente começa um sofrimento. Você vai ler o livro de Jó, você vai ver ali aquele choro, aquela coisa, né? O livro todinho. Quando chega lá no final, ele fala, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ou seja, o Senhor sabe todas as coisas. Ele deu, ele tomou. Né? E os meus olhos, agora, antes eu te conheci, te ouvi falar, agora os meus olhos te veem. Então, naquele momento, Jó se entregou ao Senhor, e ele entendeu ali tudo aquilo. Deus transformou a vida dele, mas ele teve que passar. Então, talvez você está no meio de uma confusão aí, de uma guerra, eu não sei o que você está vivendo. Talvez você está no meio de uma aprovação, de um problema, de um dia mal que está se estendendo, mas eu quero te dizer que o Senhor, se você estiver estruturado, vai sofrer, mas você vai vencer. Amém? Você vai vencer. É assim a vida, irmãos. Talvez você está no meio de uma aprovação, de um problema. É muito lúdico falar que servir o Senhor é só maravilha, só glória a Deus, aleluia, né? E tal. Mas tem as suas provações, tem os seus momentos. Se não acontecer isso, irmãos, a gente vai ficando relaxado, a gente vai ficando acostumado com Jesus, né? A gente acostuma com as coisas. É muito lúdico falar. A gente está fadado a achar tudo monótono de repente. Então o Senhor tem que dar uma sacudida mesmo de vez em quando. Para que nós venhamos entender. Então a nossa base tem que estar firmada, irmãos. Por mais que a gente sofra, por mais que venham lutas, por mais que tenham dificuldades, a base vai ser o sustento dessa vida, o sustento da sua vida espiritual. Então você precisa estar fundamentado no Senhor. Uma segunda coisa importante numa construção, que também espiritualmente é necessário nas nossas vidas, são as paredes de uma construção, de uma casa. E as paredes, elas falam de proteção. Nós precisamos de proteção. Bem?
Vivemos em dias maus. O inimigo está aí trabalhando de uma forma ferrenha, destruindo as vidas. E nós precisamos ser protegidos para nós sofrermos as tentações, as provações e sairmos ilesos. Mas nós precisamos dessa proteção. Então as paredes são essa proteção. No Salmo 121, versículo 1 a 8, tem algo interessante sobre isso. Ser protegidos para nós sofrermos as tentações, as provações. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Mas nós precisamos dessa proteção. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Esse salmo fala de proteção. Amém? Vários outros falam de proteção. Então, quem nos protege? É o Senhor. Quem que é o guarda de Israel? É o nosso Senhor, aquele que nos guarda, aquele que nos livra. Irmãos, nós temos que estar firmados na proteção do Senhor sempre. Amém? A Bíblia diz assim: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Amém? Mas o que acontece em volta dos anjos? Mas ao seu derredor está o inimigo, buscando a quem possa tragar, como leão, rosnando, né? Como leão, buscando a quem possa tragar. Então, eu tenho uma proteção de anjos ao meu redor. Aí não vou nem entrar aqui na questão, porque para muitos existe o anjo da guarda, né? Tem gente que acredita, o anjo da guarda, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então, realmente, ele está nos guardando. Em tese, tem algum sentido. Então nós temos a proteção dos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor nos protegem, mas ao seu derredor está o inimigo. E ele está sempre esperando o quê? Uma oportunidade. Irmãos, nós não podemos dar oportunidade para o maligno. Se nós demos oportunidade, ele entra e arrebenta. Tem algum sentido. E muitos dão oportunidade, irmãos, quando saem dessa proteção. A proteção, irmãos, são as paredes. Se você passa dos limites dessas paredes, você está desguarnecido. Se você sai dos limites ali, você está desguarnecido. Por que que quando lá no livro de Neemias chegou, foi lá para olhar a situação da sua cidade, os muros estavam destruídos, a cidade estava destruída, tudo queimado, e aí ele chegou ali, ele tentou no seu coração reconstruir a cidade, mas onde que ele começou a trabalhar primeiro? Lá no livro de Neemias, nos muros, ou seja, onde era a proteção da cidade, porque as grandes cidades daquela época, o grande segredo delas subsistirem foram os seus grandes muros. Amém? É o que protegia a cidade. Então ele foi lá para construir primeiro os muros. Vamos proteger primeiro, para depois arrumar as casas, né? Então, os muros são a proteção, as paredes de uma casa são a proteção dela. Você precisa estar debaixo da proteção do Senhor. Não saia debaixo dessa proteção, não saia da presença do Senhor. Tem gente que vacila ou brinca com Deus, brinca de ser crente, e aí na hora que dá um vacilinho, o inimigo vem e dá uma rasteira, aí dá uma desmaiada na pessoa, né? Fica meio desmaiado, e aí dificilmente consegue acordar e despertar, né? Desmaiado, passou os manos que falam. O cara fica meio desmaiado, é mesmo, irmão. Toma bordoada, não sabe nem para que lado que vai, porque deu brecha, abriu a guarda, uma batalha, ali quando você vê a linha de batalha, a linha de frente, né? Vão ali aqueles homens com os escudos, né? Aqueles filmes medievais, vai com aqueles escudos ali, para proteger das flechas que vão vir. Se eles forem derrubados, as flechas vão atingir com mais facilidade os que estão atrás. Então, tem que haver uma proteção, e a nossa proteção é o Senhor também. Se você se afastar da presença de Deus, meu irmão, às vezes você fica frio espiritualmente, começa a afastar, começa a vacilar, começa a flertar com o mundo, você está abrindo brecha na sua vida espiritual, na sua proteção. Você está permitindo, né, como a Glauce nos ensinou aí, a sua armadura, ela talvez ser atingida. Você sofrer ali estilhaços de guerra na sua armadura, talvez por uma falha, né, na sua proteção, no seu cuidado. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos com isso, precisamos nos proteger. Então, as paredes de uma casa espiritual, as paredes espirituais da sua vida têm que estar bem posicionadas. Espiritualmente falando, você precisa ser uma pessoa que tem essa proteção. As paredes são a proteção. O Senhor é a nossa proteção, como nós vemos no Salmo 121. Então, Ele é que nos guarda, mas não saiamos da presença dEle. Não nos afastemos da sua presença, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas se eu me afastar, se eu quiser me apartar dEle,
dele, eu vou me apartar. E eu fazendo isso, eu vou ser presa fácil para o inimigo. Né? A gente conversa com muitas pessoas, irmãos, a gente ouve testemunhos, e aí às vezes, quando a pessoa vai falando por que ela está fraca, por que está acontecendo alguma coisa, é porque ela se afastou, é porque ela deixou de vigiar, é porque ela já não se preocupa tanto mais com a vida espiritual, ela parou de orar, ela parou de vir na igreja, parou de ouvir a palavra, parou de ler. Então, a sua proteção está desguarnecida. Então, facilmente o inimigo pode atingi-la. Qualquer coisa, irmãos, derruba uma pessoa sem proteção espiritual. Um irmão, um crente, né, um servo que descuida da sua proteção, ele é um alvo fácil. E o inimigo é muito astuto, ele sabe aonde ele vai atirar, irmãos. Ele dá o tiro certeiro, ele sabe onde é o nosso ponto fraco, ele sabe onde ele te atinge. Então, aonde você tem essa dificuldade, é onde você tem que vigiar mais. Porque é aí que ele vai pelejar com você. O inimigo, quando está na batalha, eles ficam tramando ali, pensando uma maneira de atingir o seu adversário. Qual que é essa maneira? O ponto fraco dele. É o ponto fraco. Você vê os filmes de guerra, né, os ataques, como é que acontecem as coisas, é pelo ponto fraco do inimigo que eles são derrotados. Então nós, como servos de Deus, espiritualmente falando, precisamos estar protegidos. Nós não podemos brincar, porque o inimigo ele está ao nosso redor e ele atinge quem fica vacilando, quem fica na guerra, no meio da guerra, distraído, está numa batalha feia, você está distraído, está vigiando, está olhando outra coisa, está procurando outra coisa, você é uma presa fácil para ser atingido pelo maligno. Depois pode reclamar do Senhor: Senhor, aconteceu isso comigo, mas você não vigiou. Né? Nós colhemos o que plantamos, se a gente não vigia, vamos ser atingidos. Amém? Então precisamos de paredes, irmãos, fortalecidas. Física e também numa casa espiritual, um tabernáculo que é você, é um teto. Né? Uma casa sem teto é meio complicado, né? Tem a época de chuva, como é que você habita nesse lugar? Tem gente que brinca, né? Lá em casa está chovendo mais dentro que fora, né? Uma brincadeira que alguns fazem às vezes aí com goteira. Mas imagine você vivendo dentro de uma casa sem teto, aonde as intempéries vão te atingir. Então, irmãos, o teto é a presença do Senhor. O teto nas nossas casas e na nossa vida espiritual é a presença do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos estar debaixo da presença dele. Irmãos, ele já nos abençoou. Amém? Efésios 1:3 tem esse versículo maravilhoso que eu gosto muito, que tem uma dedicatória maravilhosa para nós. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a presença do Senhor é a bênção do Senhor nas nossas vidas, é a proteção dele, é aquilo que ele já nos deu. Deus já nos abençoou, irmãos. Nós já somos mais do que vencedores, ele já nos deu a sua bênção, ele já morreu na cruz, ele já removeu a maldição que estava sobre as nossas vidas. Deus já fez tudo, irmãos. E ele continua sendo Deus, ainda que ele não fez ainda o que eu quis, ou não fez o que você quis, e você está triste, ele continua sendo Deus. Se você crê na vontade dele, você precisa esperar dele. Então, se ele não fez, ele é Deus. Se ele fez, ele é Deus, igual tem aquela música, né? Isso é a pura verdade. Mas tem pessoas que se frustram quando as coisas não acontecem do jeito que elas querem. E aí elas afastam do Senhor, deixam de saem da presença do Senhor. Eu já contei aqui uma vez de um discípulo que eu tinha muitos anos atrás, um discípulo, irmãos, que era uma bênção. Um rapaz que eu falei assim: nossa, achei um multiplicador, achei uma pessoa que vai reproduzir todos os passos da visão, sabia tudo de visão celular, de célula, era nada que ele tudo que pedia ele fazia, ele estava disposto, ele estava animado. Eu falei: não, glória a Deus, achei uma pessoa aqui que vai ser bênção, aqui vai ser um Timóteo de excelência. Aí, irmãos, esse irmão fez um propósito sozinho, escondido, sem me falar nada, de novo convertido. O propósito dele era, ele queria ser batizado no Espírito Santo, ele queria falar em línguas estranhas. Era o sonho dele falar em línguas, achava bonito demais, não, quero falar em línguas estranhas. Tem gente que acha bonito, né? Não, falar em línguas estranhas. Aí, ele fez o seu propósito caladinho, fez um jejum de Daniel, 21 dias, comeu legumes, né? Orou, fez o propósito dele, e pediu a Deus uma resposta, que no final daqueles 21 dias, ele tinha que falar em línguas estranhas. Isso depois eu fiquei sabendo, tá, irmãos? Depois que ele desviou por causa desse propósito que ele fez. Então,
quando chegou aquele dia, não aconteceu nada, aí ele saiu fora. Eu estou caçando o rapaz, estou indo atrás dele, o que está acontecendo? Você está sumido, o que foi, o que houve? Ele falou, pastor, eu desanimei com Deus. Eu falei assim, mas por quê? Eu fiz o propósito, orei, eu jejuei, fiz o jejum de Daniel, e fiz sacrifício, não sei o que, eu estou, e aí? Ele falou, qual que era o propósito? Eu queria falar em língua estranha. Eu falei, qual o propósito de você falar em língua estranha? Porque eu acho bonito. Eu falei, aí você pedi, aconteceu não? Falei, e aí? Não, aí eu desanimei, não quero saber disso mais não. Eu falei assim, rapaz, mas que propósito maluco esse seu, né? Só falar em língua estranha, sem propósito, um propósito de falar em língua estranha. A Bíblia fala que o falar em língua estranha é uma evidência do Espírito, né? Mas se você fala em língua estranha e não tem quem interpreta, que adianta? Se não tem esse propósito, fala com você próprio. Paulo ensina, né? Eu falei, rapaz, você ia falar em língua estranha, mas você tinha que pensar assim, Deus, me usa para falar, mas me dá uma interpretação, ou alguém interpreta e tal. Eu fui explicar para ele. Mas aí ele ficou tão frustrado, irmãos, que aí ele começou a desanimar, começou a escorregar, começou a dar desculpa, e foi saindo, eu fui tentando, não teve jeito, saiu da presença do Senhor. Aí era um rapaz que era casado, tinha casado, uma esposa linda, uma filhinha, de repente, novinha, a esposa novinha, aí arrumou uma mulher 20 anos mais velha do que ele, envolveu com essa mulher. Eu sei que ele atrapalhou a vida dele toda e da esposa dele. Saiu da presença do Senhor. Então, ele deixou de ter o seu teto, ele deixou de acreditar naquele que o salvou, daquele que o encontrou quando ele estava todo arrebentado. Parou de valorizar. Então, irmãos, o Senhor tem que estar acima de nós, Ele tem que ser o nosso teto. A presença do Senhor não pode apartar das nossas vidas, né? É o que o Senhor falou com Josué, né? Havia um grande desafio para Josué, muito grande, enfrentar ali Jericó, as suas muralhas. E o Senhor falou que ele, meu filho, medita, vai lendo aí dia e noite, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, vai forte aí que o negócio vai ser pesado, mas eu sou com você, né? E assim foi, e a vitória veio. Mas ele permaneceu na presença do Senhor. Muitos se afastam, irmãos, depois culpam um monte de coisa, tem um monte de desculpa, sai da presença do Senhor, depois começa a dar tudo errado, porque quando a pessoa se afasta, dá tudo errado mesmo, hein? Aí o inimigo começa a fazer a festa, não tem a proteção, aí fica fácil para ele atacar, porque deixou, né, de acreditar na bênção que o Senhor já prometeu em Efésios 1, né? Bendito Deus e Pai, o qual nos abençoou com todas, irmãos, olha só, todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Ele já abençoou com tudo, mas o ser humano sempre quer mais, né? Por mais que a gente tenha alguma coisa, a gente quer mais um pouco, e essa ganância faz muitos sucumbirem diante das coisas dessa terra, e põe a culpa no Senhor. Mas deixou de ter o teto, deixou de ter a presença do Senhor, então abriu espaço para o inimigo atingir. Imagina você dentro de uma casa sem telhado, e uma pessoa dando tiro lá de cima no você. Presa fácil, é fácil demais, irmãos. Morre rapidinho, toma no coco assim fácil, né? É igual lá no Rio, que as balas perdidas lá, né? Você está dentro de casa, dentro do apartamento, dentro de qualquer lugar lá, você ouviu o tiro, pode deitar, pode saber que perigoso você recebeu uma na cabeça lá e morre mesmo. Então, a presença do Senhor não pode apartar das nossas vidas. Se você está desanimado aí, está meio triste, está chateado, Deus não fez, eu orei, não aconteceu, eu estou esperando tanto tempo, tantos anos. Irmãos, teve bênçãos que aconteceram na vida dos grandes homens de Deus, que demorou anos, muitos anos, 25 anos. Abraão, já velho, já houve a profecia, com 75, com quase 100 que o negócio foi, e aí? Se fosse um velhinho rabugento, ele ia falar assim, tá doido, esse negócio está difícil demais, está muito demorado, eu vou morrer, não vai acontecer. E assim, muitas vezes somos nós, irmãos, porque queremos as coisas muito rápido, né? Nós queremos as coisas, o milagre para ontem, a cura para ontem, né? A bênção financeira para hoje, né? Queremos a coisa muito rápida, e Deus não trabalha dessa forma, né? Deus, Ele tem as suas maneiras. Então, nós precisamos guardar o nosso teto. A presença do Senhor não pode se apartar das nossas vidas. Se você está meio desanimadinho, meio fraquinho aí, pensa bem. Vai chorar, vai ajoelhar, vai clamar mais, vai buscar o Senhor, que no tempo oportuno o Senhor vai te responder. Assim é o Senhor. Quarto elemento, irmãos, ou quarta coisa dentro de uma casa que precisa estar bem estruturada numa casa, e é necessário, é a água. Amém? E a água, irmãos, ela vai falar de fé. A água vai falar de fé. João 7,38, por gentileza. Falando em água, vou beber uma. João 7,38. Pedi para pôr ali para não perder tempo. Não, tá bom.
Se não achar, nós vamos ler aqui mesmo. Opa! Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Isso é lindo demais, não é, irmãos? Quem crê, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Irmãos, a água que o mundo precisa. Amém? É essa água aí que o mundo está precisando. É essa palavra sua para o mundo. É a sua fé, né? É a sua maneira de apresentar Jesus para as pessoas. Elas têm que ver e elas têm que ter sede de querer o que você tem. É isso que faz diferença na vida de uma pessoa. Mas uma casa física sem água, ela não pode subsistir, não tem como. Nem para construir, nem para você morar dentro dela sem água, né? Não tem como. E uma vida também, irmãos, sem um propósito, não tem jeito. Nós temos que ter uma vida de propósito. E nós temos que ter fé para as coisas acontecerem. E muitas vezes a nossa fé é provada e nós somos reprovados. Amém? Porque temos uma visão muito materialista das coisas, uma visão muito natural das coisas, uma visão muito horizontal das coisas, e isso impede que a fé aflore nas nossas vidas. A gente começa a pôr um monte de desculpa, um monte de coisa, começa a ver um monte de obstáculo, as circunstâncias se apresentam, a gente vai, compra a ideia da circunstância e aí a gente paralisa. Isso acontece, infelizmente, irmãos, as circunstâncias paralisam aqueles que têm uma fé de pequeno tamanho. A Bíblia diz que uma pequena fé de um grão de mostarda pode fazer uma grande coisa, né? Mas se a sua fé está muito pequenininha, menor do que um grão de mostarda, que eu não sei nem se tem, se descobrir algum menor, se você não exercitá-la, você não vai ter essa água, você não vai ter esse elemento, você não vai ter esse diferencial que o cristão precisa ter. Porque se vai fluir rios do interior de água viva, ele está falando de bênção, ele está falando de coisas maravilhosas, ele está falando de transformação, de vida nova. Irmãos, esses rios, né, Jesus ele transbordou esses rios para as pessoas do seu tempo, e foi incompreendido por muitos. Então muitas vezes, nós vamos falar desse amor para as pessoas, vamos falar com alegria, sabe quando você prega com alegria, fala assim, rapaz, Jesus muda a sua vida sim, Jesus é bom, a misericórdia dele dura para sempre, né? Às vezes a pessoa está lá gelada, vai falar assim, é mesmo, né? Mas você pode estar jorrando, uma hora Deus vai atingir essa pessoa. Agora se você fala com desânimo, Jesus é bom, muito bom, olha a entonação como é que rebenta, né? Se a pessoa não tem firmeza naquilo que ela fala, ela não vende o peixe dela, ela não é. Um vendedor que vai vender alguma coisa, se ele não for um cara exímio conhecedor do seu produto, e não falar muito bem, não saber muito bem, irmão, sobre o seu produto, ele não vende. Eu sou vendedor, irmãos, e não por isso, mas eu aprendi que eu precisava conhecer muito bem meu produto para vender. Que o diferencial que eu tinha era o conhecimento do produto. Às vezes o preço era pior, era mais caro, mas muitas vezes eu reverti situações de vendas perdidas por causa do valor, mas pessoas que valorizam o conhecimento, falavam assim, puxa vida, eu gostei tanto da sua explicação, o outro lá não explicou nada, ele só falou valor, ele falou X, você me falou tudo, ele não falou nada, só falou valor, mas eu voltei aqui porque eu dou valor no conhecimento que você me passou, que se você não me fala o que tinha aqui, eu ia comprar qualquer uma lá, mas como você me mostrou a diferença, e o outro teve só a dificuldade de fazer só o valor, eu achei que foi muito fácil para ele, então voltei aqui para te comprar, né? Então, nós precisamos saber vender o peixe. O evangelho, irmãos, para hoje as pessoas aceitarem, hoje as pessoas estão com o coração muito duro, as pessoas estão muito difíceis hoje, né? Tem gente que fala assim, é fácil pregar o evangelho, fácil pregar mas tem muita gente com o coração endurecido, tem muitas pessoas indo para o lado, né, da descrença de todas as coisas, né? Tem muitos ateus aí nominados hoje no Brasil, no mundo, né? Porque já não acreditam em mais nada e tal, e aí é necessário, irmãos, a ação diferenciada do Espírito Santo na hora que você abrir a sua boca, para que a pessoa venha acreditar e venha aceitar esse Deus. Porque, irmãos, hoje as pessoas querem ver alguma coisa, elas precisam de alguma coisa. O ser humano hoje está tão desacreditado, desanimado, né? Nós estamos chegando a poucos dias da política, da eleição, você vê um desânimo geral, você conversa com um com o outro, ninguém está acreditando mais nada, todo mundo vale nada, todo mundo, né, farinha do saco só, a gente ouve de tudo, né? Acusação para todo lado e tal, está um desânimo total. Mas tem que votar. Inclusive nós vamos ter umas palavras sobre isso aí, né, pastor? Nós temos que votar, irmãos. Então, nós precisamos observar, nós precisamos filtrar, nós precisamos observar, né? É igual eu falo, às vezes as pessoas conversam comigo, eu falo assim, olha, eu não sei se tem um melhor não sei se tem, vamos ver então, se não tem um melhor, vamos então para um menos pior, então, pode ser?
Vamos entrar num acordo? Então, se não tem o melhor, vamos para o menos pior. Então, vamos fazer uma análise e ver, assim, algumas características, alguma coisa, para a gente ver aonde que a gente pode ir. Porque nem tudo é perfeito, né? Mas pode melhorar, alguma coisa pode melhorar. Então, cabe a nós, irmãos, fazer esse juízo, né? Não só ouvir, porque a gente está ouvindo tanta coisa, né? Essas eleições, para mim, estão sendo as piores já de muitos anos, que eu não lembro de uma tão ruim, com candidatos tão fracos, né? Com debates tão sem graça e tão assim, de baixo nível, que infelizmente as pessoas estão olhando assim e falando, gente, que isso, que opção é essa que nós temos aí? Então nós precisamos fazer uma reflexão muito forte. Mas voltando para a água, irmãos, então nós precisamos transbordar essa água. Uma casa precisa de água em abundância. Vai comprar um terreno na roça, se ele não tiver água, ele vale um valor. Se ele tiver uma água boa lá, corre lá do alto da montanha, ele vale muito mais. E quem vai comprar um sítio, um terreno, ele observa isso. O dia que Deus me permitir ter um terreno, que eu gosto muito de roça, de mata, se eu for comprar uma casa, a primeira característica desse lugar tem que ter água. Tem que ter uma água correndo lá do alto da montanha, tem que ter uma água, necessário. Eu visitei um irmão aí que está com um sítio aí, que tem uma água que corre no meio do terreno dele, um negócio bacana, se canalizar, essa água passa no meio, coisa linda, né? Dá para fazer um monte de coisa. Tem que ter água, irmãos, água é vida. Então, nós precisamos dessa água nas nossas vidas, precisamos de fé para vencer tudo que nós temos vivido nesses últimos dias, e os dias são maus. Não adianta fazer um discurso que vai melhorar, que vai ficar tudo bom, tudo maravilhoso. Não é assim. A Bíblia diz que são dias maus, mas nós podemos, mesmo nos dias maus, tornar algumas coisas melhores. Amém? Nós precisamos dessa água agindo nas nossas vidas. Essa água tem que fluir, irmãos. Tem muito crente que já não fala de Jesus para mais ninguém. Ele acredita para ele, e ele vai ser salvo só para ele mesmo. Ele fala, estou salvo, está bom demais. A Bíblia fala de algumas características de cristãos, né, de madeira, de feno, de palha, de madeira. Ela faz uma analogia com materiais dessa terra, né, depois com metais e tal, e aí ele fala que tudo é provado no fogo. E quando você põe fogo em feno, palha, madeira, o que vai acontecer? Vai virar cinza, vai virar carvão, né, e vai sumir. Agora, se você pega metais preciosos e põe em fogo, eles vão derreter, mas ao esfriarem de novo, eles vão voltar ao estado sólido outra vez, eles não se consomem, né? Eles permanecem. Então, irmãos, assim tem que ser nós precisamos permanecer na vontade do Senhor, permanecer na sua palavra. Temos essa água na nossa vida que seja o diferencial, ainda que você esteja com um monte de problemas, o seu sorriso tem que estar no rosto, quando você vai falar de Jesus, tem que ser diferente. Você tem que apresentar Jesus para a pessoa, irmãos, como aquele que vai mudar a história dela, ainda que você esteja vivendo lutas e dificuldades. Você não pode se furtar a anunciar a palavra do Senhor com alegria, como os discípulos da igreja primitiva, falavam com ousadia, falavam mesmo, não tinha medo, sabiam que ia morrer, mas estavam fazendo aquilo com alegria. Vou morrer porque eu conheci Jesus, eu andei com Ele, Ele é o Senhor, Ele me salvou, eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou falar e vou morrer, não quero nem saber. Assim foram os discípulos, e morreram acreditando, morreram na sua fé e anunciaram, e o Evangelho chegou até a nós. Louvamos a Deus por causa da vida desses homens. Mas será que as próximas gerações vão ter homens, né, discípulas que vão pregar da mesma maneira, com a mesma ousadia, olhando para um futuro, para a nossa posteridade, os nossos filhos, os nossos netos? Será que eles vão ouvir de nós com a mesma intensidade? Ou será que nós somos crentes, mas o Evangelho para nós já virou uma normalidade, já virou uma monotonia, e aí nós estamos na igreja, fazemos as coisas no automático, somos religiosos, né? E às vezes fazemos as coisas como ali por um movimento, né? Porque um faz, o outro faz, aquela coisa, aquele movimento religioso, mas não temos fundamento. Então precisamos rever. A última coisa, irmãos, para nós encerrarmos e orarmos nessa noite, que é necessário para uma casa, é necessário para uma vida espiritual, é a luz. Como que vive numa casa sem luz? Né? Quem é mais antigo aqui, pastor Tonico ali, aquelas casinhas lá na roça, com lamparina, né? Você ia dormir com a lamparina assim do lado da cama, chegar no outro dia, está todo fedorento. Tinha que ter a lamparina, senão, nariz todo preto, né? Ficava, eu lembro. Quando eu era menino, eu ia na fazenda, e aí, lamparina para todo lado, você estava tudo preto de banho, assim, a narina, cheirando aquela fumaça, mas se não é uma lamparina daquela na roça, sem luz, né? Fica mais escuro. Então, irmãos, é necessário luz, e nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, joga luz na minha vida, Senhor, lança luz dentro da minha vida, no meio das trevas da minha vida, porque muitos estão vivendo em trevas, irmãos. Tem pessoas dentro de igreja que vivem em trevas.
Se a Bíblia fala que Deus é a luz, que o Senhor é a luz, como pode alguém, se diz cristão, viver em trevas, tendo a luz como principal elemento, a palavra, né? A luz é a Bíblia, a palavra é o Senhor. Então olha só o Salmo 119, 105, que é um versículo que todo mundo conhece também. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, nós estamos num caminho, seguindo um caminho que nós temos certeza que é o caminho certo, que é o caminho da palavra, que é o caminho do evangelho, mas nós precisamos de luz. Tem muita gente apagado, viu? Muita gente apagadinho, né? Quando lá em Atos 2 houve aquela movimentação do Espírito Santo, né, na inauguração da igreja primitiva, o que aconteceu? Línguas de fogo, né? Se tivesse escuro, se a língua de fogo na cabeça, ia ficar igual uma lanterna lá na cabeça da pessoa no escuro. Onde você fosse lá, você ia ver a pessoa com aquele foguinho na cabeça, né? Então, a luz, irmãos, é algo que tem que estar nas nossas vidas. Nós precisamos andar na luz. Muitos não andam na luz, irmãos, andam em trevas. E se eu ando em trevas, irmãos, como que eu posso dizer que eu sou da luz? A Bíblia diz, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda, ou limpe-se mais ainda. Então, irmãos, há uma clara definição de postura. Eu preciso ter uma postura com Deus. Se eu estou na luz, irmãos, eu tenho que andar na luz. O que é a luz? É a palavra. Se eu digo que eu estou na luz, eu tenho que andar na palavra, eu não posso vacilar, né? E mais uma vez, uma casa, uma pessoa, uma vida, um discípulo, um servo, uma serva, que se diz do Senhor, precisa andar na luz, amém? A Bíblia deve ter o lugar de destaque na nossa casa, não como ornamento, mas para ser lida e estudada por todos da família, pois ela representa a voz de Deus. Tem muita gente que nem lê Bíblia, irmãos, tem gente que fica dias sem ler Bíblia e está tudo bem. Se você tem esse costume de não ler a palavra, você está deixando de receber luz na sua vida, porque se a palavra ela é luz para o seu caminho, se você está andando em caminhos tortuosos é porque está sem luz. A Bíblia fala sobre esses caminhos, né? Se eu estou na luz, eu não vou andar torto. Se eu estou na luz, eu não vou cair no buraco. Se eu estou na luz, eu não vou errar o caminho. Mas por que tantas pessoas erram? Por que tantas pessoas falham, né? Por que tantas pessoas caem? Porque deixaram de observar a luz. Uma casa sem luz, irmãos, é uma casa sem vida. Você precisa ter luz na sua vida, amém? E essa luz tem que brilhar, essa luz tem que brilhar, irmãos. Quem olha para nós tem que falar assim, puxa vida, você é uma pessoa diferente, o que aconteceu? O nosso testemunho, eu falava para uma pessoa, nessa célula que nós abrimos, eu falei assim, o testemunho é o principal. Se tem testemunho, as pessoas vão olhar e vão falar, puxa vida, ali é... Eu até usei uma expressão de muitos anos atrás, essa que eu vou até falar para o Carlão, eu tenho certeza que ele falava esse negócio. Só um minuto. Lá nos anos 80, por aí, as pessoas falavam assim, esse aí é pedra 90. Nos anos 80, falava pedra 90, não sei se vocês falam 10 anos a mais, não sei o que é. Você já ouviu dessa expressão? Isso é pedra 90, né? Os mais antigos, de mais de 40, devem lembrar disso aí. Negócio engraçado, mas o que você ganha? É coisa firme, né, irmão? Você está falando de pedra, está falando de firmeza, né? E a Bíblia fala que Jesus é a rocha, ele é a pedra da esquina, né? Então é pedra 90, é rocha, é coisa firme. Então nós precisamos ser firmes com as coisas do Senhor. Eu preciso ser firme em relação à minha postura. Se eu digo que eu sou servo de Deus, a luz tem que brilhar na minha vida. Se eu estou vivendo em trevas, eu estou envergonhando o nome do Senhor, as pessoas estão olhando para mim e estão fazendo chacota do nome de Jesus. E a Bíblia fala que quando nós erramos no nosso caminho, nós crucificamos Jesus de novo e expomos ele à vergonha. Porque quando eu falo, irmãos, a pessoa vai falar assim, fulano de tal, lá, você viu, da igreja IPP, o irmão tal, e não sei o que, fez isso, fez aquilo outro. Envergonha os nossos pastores, os nossos líderes e nós mesmos, quando nós falhamos. Por quê? Falta de luz. Precisamos de luz. Se você está andando assim meio no escuro, meio na sombra, meio lá, meio cá, a luz está fraquinha, dá um jeitinho de acelerar aí, viu? É igual na lamparina. Começava a ficar fraco, tacava querosene, para aumentar a luz. Amém? Então nós precisamos ter luz, irmãos. Você, como casa espiritual, como habitação do Senhor, você precisa de luz. Nós precisamos de luz. E precisamos que essa luz brilhe cada vez mais, até que o Senhor volte. Então, as pessoas dependem de referenciais, irmãos. E hoje são poucos referenciais. São poucos. Nós estamos vendo aí tantos líderes cristãos, líderes de grandes igrejas, caindo, falhando, dando maus exemplos. Então, o inimigo tem usado isso, porque isso desanima qualquer um. A pessoa olha assim e fala, nossa, gente, aquela pessoa era tão maravilhosa, falava tão bem das coisas do Senhor, caiu.
Ah, o outro lá era tão bacana, falou mal do outro, brigou com o outro, sei o que e tal. E aí acaba que o evangelho vai ficando desacreditado. E o inimigo, irmãos, nesses últimos dias, ele quer que realmente as pessoas desacreditem do evangelho, da palavra, né, das coisas do Senhor, do casamento, da moral, da ética. É isso que estão tentando fazer, irmãos. O inimigo está usando isso, e ele está querendo usar a política para fazer isso também. Com certeza a política está envolvida nisso. Eu sei que muitos não gostam, né? Volto a falar de novo. Mas nós precisamos dela, irmãos. Agora, quem nos governa vai ditar para nós como é que vai ser para nós a nossa vida, né? Se for um ímpio, nós estamos lascados, como diz lá em Provérbios, né? Então nós precisamos orar para Deus nos dar essa direção, e precisamos de lançar luz no meio dessas trevas que estão no mundo, nas nossas vidas, para que nós tenhamos uma casa que Deus vê e se agrada. Como Deus vê a nossa casa? Como Deus vê a sua casa? Pergunte-se para você mesmo, como será que Deus está me vendo? Faça essa análise, né? Nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você orasse, falasse com Deus: Senhor, como que o Senhor está me vendo? Será que eu estou agindo conforme a palavra do Senhor? Será que eu estou cuidando do meu teto, das minhas paredes, do meu alicerce, né, da base, né, da água que é a fé, da luz? Será que eu estou verdadeiramente fazendo conforme a palavra do Senhor determina? Então nós precisamos, irmãos, diariamente analisar as nossas vidas. Diariamente, porque, irmãos, nós pecamos todos os dias. Infelizmente, todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo falha, mas nós precisamos reconhecer, arrepender, pedir perdão, mudar a trajetória, mudar caminhos, mudar conceitos, né? Mudar pensamentos, mas isso só vai acontecer se nós estivermos estruturados, e nós estamos numa igreja que se preocupa com a palavra, né? Eu já ouvi de alguém, um testemunho aqui, que pessoas reclamaram dessa igreja porque ela tem uma palavra dura, né? Porque fala a verdade, né, irmãos? Porque ficar aqui pregando, massageando o ego, não é o feitio dessa igreja, não é mesmo. Aqui, se nós estamos certos, nós estamos certos, se estamos errados, estamos errados, se é benção, é benção, se tem que dar um cajadozinho de vez em quando, tem. Então nós somos cuidados verdadeiramente, da maneira que tem que ser, mas nós precisamos ter posturas, né? Isso aqui nos mostra o quê? Que nós temos que ter posturas nas nossas vidas que o Senhor deseja que tenhamos. Se somos cristãos verdadeiros, precisamos ter isso aqui, ó, base bem fortalecida, rocha, né, paredes, proteção do Senhor, precisamos estar debaixo dessa proteção, precisamos desse teto, né, que é a bênção do Senhor nas nossas vidas, a presença do Senhor, a água que é a fé, que move todas as coisas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se estamos aqui porque acreditamos em Deus, ninguém está dentro da igreja sem acreditar no Senhor, acreditamos, né, e temos luz, que é a Bíblia, que nos orienta em todos os nossos caminhos. Agora, se eu faço tudo isso aqui, eu estou do jeito que Deus gosta, e Deus está me vendo como uma casa bacana. Se está desse jeito aí, ó, sua casa está legal. Mas se está faltando algum desses elementos, conserta hoje. Ora o Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, minhas paredes estão tudo trincadas, né? Meu alicerce está rachado porque não tem pedra. Talvez está chovendo lá dentro da sua casa porque não tem teto. Amém? Você está andando em trevas porque não tem luz. Então imagina, irmãos. Então é algo que nós precisamos refletir. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, para que nós orássemos. Eu queria que você orasse ao Senhor, você fizesse uma oração ao Senhor sobre a reflexão da sua casa, a reflexão dessa casa que Deus está vendo, Deus está te vendo, como que está a sua casa. Ora o Senhor, vamos orar. Amém? Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor, para nós cantarmos um hino. Vamos orar primeiro. Senhor Deus e Pai, Deus, nessa noite nos apresentamos diante do Senhor como essa casa, Senhor, a casa que o Senhor vê. Deus, como o Senhor nos vê, eu peço ao Senhor nessa noite que venha sondar os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas vidas, em nome de Jesus. Muda a nossa história, entra na nossa vida, Senhor. Olha para nós com olhar de misericórdia. Se a nossa casa está faltando algum elemento, está faltando as paredes, se está faltando um teto, se está faltando um alicerce sólido, se está faltando água, que é a fé, se está faltando a luz, que é a palavra, Deus nos ajude, Senhor, a colocar esse elemento nas nossas vidas espirituais.
Pai, em nome de Jesus, muda a nossa história. Nos desperta hoje, Senhor, porque o Senhor é o Deus que revela, o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é Deus que opera, o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus que muda. Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha entrar nessa casa hoje, que está, Senhor, deficiente, essa casa, ó Deus, que está faltando elementos. Pai, entra nessa noite e põe em ordem essa casa. Deus, nós pedimos ao Senhor, nos humilhamos diante do Senhor. Deus, transforma as nossas vidas, muda a nossa história. Deus, fortalece-nos, ó Pai, em meio às dificuldades, porque eu sei, ó Deus, que muitos aqui estão passando por lutas e adversidades, mas, ó Deus, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, o Senhor é Deus sobre a nossa luta, o Senhor é Deus sobre a nossa vitória, o Senhor é Deus, Senhor, sobre as adversidades, o Senhor é Deus sobre as soluções. Deus, que nós não venhamos desanimar dos teus caminhos por causa das adversidades, Senhor. Ó Deus, uma enfermidade não pode tirar a gente da tua presença, uma luta na família não pode nos tirar da tua presença. Deus, um desaforo de um irmão não pode nos tirar da tua presença. Deus, nada pode nos tirar da tua presença. A tua palavra diz que nada nos separará do amor do Senhor, Pai, porque o amor do Senhor nos constrange. Nós somos constrangidos por esse amor porque nós não merecemos, mas o Senhor nos amou primeiro, Senhor. O Senhor se entregou de uma forma total, ó Deus, e incondicional. O Senhor se rasgou por nós, o Senhor morreu por cada um de nós. E o que nós temos feito pelo Senhor? Qual sacrifício temos feito pelo Senhor? Deus, em nome de Jesus, olha para nós, como o Senhor nos vê, como o Senhor vê a nossa casa nessa noite, Senhor. Deus, entra com com uma solução, entra com um conserto. Se a parede está trincada, Senhor, entra com um remendo espiritual nessa parede, ó Deus, que ela venha novamente estar estruturada. Deus, se está faltando o telhado, Senhor, se está faltando essa cobertura, Deus, que o Espírito do Senhor seja a nossa cobertura. Ó Pai, se o nosso alicerce, ó Deus, está trincado, se esse alicerce, ó Deus, está com pedras que não estão segurando, Pai, o Senhor é a rocha, o Senhor é a principal pedra de esquina, é aquela que suporta o peso de um grande edifício, Senhor. E esse edifício, Deus, é o mundo inteiro, são as almas, Senhor. Sustenta-nos na tua mão. Ah, Senhor, se está faltando, ó Deus, Pai, luz nos nossos caminhos, a Tua palavra, ela é luz para os nossos caminhos. Pai, entra com essa luz em meio às trevas das nossas vidas. Deus, ó Deus, esclarece as nossas trevas, arranca toda a treva da nossa vida, Deus, toda a treva de pecado, toda a treva, Senhor, ó Deus, da visão fechada, Pai, em nome de Jesus, arranca como escamas, ó Deus, e vai abrindo os nossos olhos espirituais, Pai, vai lançando luz dentro da nossa casa, vai lançando luz dentro da nossa vida, vai nos mostrando aonde precisamos mudar, aonde precisamos transformar, Deus, aonde precisamos fazer a diferença, Pai. Tem misericórdia, entra nas nossas vidas, entra na nossa casa, transforma todas as coisas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos dê, Senhor, ó Deus, a fé viva, a fé, Senhor, que pode mover montanhas, a fé, Senhor, sobrenatural. Deus, a fé, Senhor, que acredita contra as circunstâncias. Nos dê fé, Senhor, em nome de Jesus, nos estrutura com uma fé inabalável, em nome de Jesus, Pai, e que também tenhamos, ó Deus, fluindo do nosso interior, rios de água viva, como diz a Tua palavra, que venha fluir esse rio, ó Deus, esse rio é a Tua palavra, esse rio é a alegria do Espírito, esse rio, Senhor, é, Senhor, a nossa palavra em relação ao mundo, aonde, Senhor, nós pregamos para as pessoas, e nós mostramos para elas que o Senhor é Deus, só o Senhor pode mudar a história, a trajetória de um homem, de uma mulher, Deus, mas que elas possam ver nas nossas vidas, esse rio fluindo, Senhor, porque talvez na vida de muitos o rio já secou. Tem misericórdia, Senhor, ó Deus, que venha novamente, ó Deus, rios correrem no nosso interior. A Tua palavra diz, Senhor, no livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 7, ó Deus, que é o cheiro das águas, ó Pai, aquele tronco que estava lançado na terra seca, queimada pelo sol, ó Deus, ao cheiro dessas águas, ó Deus, esse tronco iria renovar, Senhor, iria trazer um ramo novo, ó Deus, um ramo frutífero, ó Deus, em nome de Jesus, que essa água venha correr no interior da Tua igreja, Senhor, e venha trazer novos frutos, frutos de arrependimento, ó Deus, em nome de Jesus, frutos, ó Deus, que o mundo venha ver e venha desejar para si.
aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, transborda o nosso interior nessa noite. Transborda o nosso interior nessa noite, Senhor, porque o Senhor é o único capaz de mover essas águas, ó Deus, que estão represadas na vida de muitos. Transborda essas águas hoje, Senhor. Faz essa pessoa sentir a unção do Teu Espírito. Esse que ainda, Senhor, há muito não sente a Tua presença, transborda o rio dele, Senhor, nos seus lábios, em nome de Jesus, em adoração ao Senhor, em palavras de glorificação ao Teu nome. Que haja um mover do Teu rio nessa noite, Senhor. Oh Deus, nos humilhamos diante do Senhor. Restaura a nossa casa. Ó Deus, a casa que o Senhor quer ver, Senhor, é a casa adornada. Ó Deus, é a noiva. Ó Deus, é a noiva que o Senhor quer ver, Senhor. Essa casa é a noiva é a Tua igreja. Nós venhamos estar limpos, que a nossa veste venha estar branca, Senhor. Ó Pai, porque o Senhor já vem. A Tua palavra diz: eis que cedo venho. O Senhor está às portas, Senhor, nos prepare. Deus, acorda aqueles que estão dormindo, desperta aqueles que estão distraídos, desmaiados, caídos, enfraquecidos, cabisbaixos, ó Deus, olhando a circunstância, olhando para o governo, olhando, ó Deus, para suas próprias vidas, para suas mazelas, mas, ó Deus, venhamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nos dá, Senhor, graça nessa noite, para, Deus, enxergarmos. Abre a nossa visão, amplia a nossa visão, ó Deus, para nós mudarmos a nossa história em relação à Tua vontade. E ela é boa, sempre perfeita e sempre agradável, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Louva o Senhor. Eu quero contemplar. Aleluia, glória a Deus. Cante ao Senhor. Tua glória e majestade. Aleluia. Pai, eu quero Te adorar. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono. Adora o Senhor. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode adorar esse Deus essa noite. Você pode glorificá-lo nessa noite. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Aleluias. Como é a casa que Deus vê. Amém. Medita nisso, como Deus tem te visto. Vamos mudar a nossa história. Amém. Presbítero Carlos, tem algum recado? Pastor Irlan, por favor, pode encerrar.
Vamos orar para encerrar. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, que ela possa ficar gravada nos nossos corações, Senhor, e que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia, ó Pai. Senhor, a nossa vida é a nossa casa, Senhor, e nós precisamos, ó Pai, que a nossa casa esteja perfeita, adornada, Senhor, para que possa ser a habitação do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos um final de semana de alegria, de bênção, de boas notícias, Senhor, e que possamos, ó Pai, adorar o Teu nome e declarar, Senhor, as Tuas maravilhas nas nossas vidas. Coloca a sua mão no seu coração, receba a bênção do Senhor na sua vida. Que em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor de nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, meus irmãos, e com todo Israel de Deus na face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Não vá embora sem cumprimentar o seu irmão. Casamento da Ela e do Gerson amanhã, 20 horas aqui na igreja. Rede de crianças, 15 anos. Vai ser dia 27, se alguém